dia a todos. Declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período do ano da 17ª Legislatura Municipal, da Câmara Municipal de Bela Cruz, em 4 de abril de 2025. A leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 28 de março de 2025. Resumo: presidente Egberto Alves de Souza, secretário Carlos Alexandre de Paula. O excelentíssimo senhor presidente iniciou a sessão pedindo que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, do dia 14 de março de 2025, e que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade e cuidou de passar para o expediente do dia, que foi lido. O projeto de indicação número 1 de 2025, que pede ao Poder Executivo a reforma da Praça do Riacho da Prata. O projeto de indicação número 2 de 2025, que solicita ao Poder Executivo a construção de uma praça em Cambota. O projeto de indicação número 3 de 2025, que requer do Poder Executivo uma reforma na Escola Miguel Abílio da Costa, em Riacho da Prata. Todas as indicações de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paula. Então, o senhor presidente, percebendo não haver mais nada a ser lido, passou para o grande expediente. O senhor presidente iniciou chamando para fazer uso da tribuna o primeiro orador inscrito, o vereador Franklin Mendes, que disse ter recebido diversas manifestações da população, especialmente das comunidades mais isoladas do município. Durante seu pronunciamento, ele destacou a situação precária das estradas, que dificulta ainda mais o acesso dessas comunidades, principalmente durante o período chuvoso. Além das estradas que ligam as comunidades rurais, o vereador também mencionou os problemas enfrentados na sede do município. Um exemplo crítico é a estrada do bairro e do Campo Novo, que se encontra em uma situação extremamente ruim. O vereador também criticou uma recente intervenção na estrada de São Gonçalo, onde foi colocado barro no trecho durante o período chuvoso. Segundo ele, essa ação só piorou a situação, tornando o trajeto ainda mais difícil, especialmente para os motoristas de veículos pequenos e de transporte escolar. Esse descaso acaba afetando diretamente o acesso à educação dos estudantes da região. Para o vereador Franklin Mendes, essa situação evidencia a falta de sensibilidade da atual gestão, que há 4 anos demonstra não ter qualquer preocupação em resolver o problema. Ele afirmou que não há mais como esperar melhorias por parte da administração municipal, pois tempo o suficiente já houve para buscar soluções. No entanto, por falta de vontade ou de competência, nada foi feito. O vereador cobra providências urgentes para a estrada do Campo Novo e defende que, ao invés de jogar barro, seja feita uma intervenção adequada como a aplicação de areia seguida de terraplanagem. Ele enfatizou que a terraplanagem deve ser uma medida preventiva e não emergencial, para que, ao término do período chuvoso, a estrada possa receber pissarra e melhorias definitivas. Por fim, Franklin Mendes concluiu afirmando que, atualmente, em Bela Cruz, não existe mais estradas, apenas buracos. Para ele, falta gestão, falta vontade política e talvez falta competência à atual administração. Prosseguindo, o senhor presidente chamou o segundo orador inscrito para fazer uso da tribuna, o vereador Carlos Alexandre, que iniciou seu discurso parabenizando a Escola Marieta Santos, que completa 49 anos de história, educando e transformando vidas. Ele destacou que muitos profissionais, como médicos, advogados e enfermeiros, passaram por essa instituição e hoje contribuem com a sociedade. O vereador também estendeu seus parabéns a toda a equipe gestora, aos funcionários, e reforçou que a escola sempre terá um lugar marcante na história da educação do município de Bela Cruz. Em seguida, Carlos Alexandre mencionou 3 projetos de indicação de sua autoria, que foram apresentados por escrito na sessão. Ele pediu o apoio dos colegas vereadores para a aprovação das propostas, permitindo que sejam encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Ainda em sua fala, o vereador destacou a importância das mulheres centenárias no município, aproveitando a última sessão do mês de março para homenageá-las. Ele citou nominalmente as centenárias: Dona Maria Rodrigues, 100 anos, Dona Rosa Maria, 101 anos, Dona Maria do Carmo, 107 anos, Dona Raimunda Matias, 101 anos, e Dona Maria Júlia, em memória. Por fim, Carlos Alexandre abordou a situação das estradas do município, reconhecendo que as vias estão em condições precárias devido à situação
devido ao período chuvoso, um problema que também afeta outras regiões. Ele informou que já agendou uma reunião com o prefeito para tratar do assunto, destacando que, embora o período de reparos costume ocorrer até dezembro, é necessário buscar solução provisória para minimizar os transtornos até que sua intervenção definitiva possa ser realizada. Dando continuidade, o senhor presidente chamou o terceiro orador inscrito, o vereador Evandro, que iniciou sua fala destacando a aprovação do projeto do Previne Brasil por esta Casa Legislativa. Ele ressaltou que todos os projetos enviados ao Legislativo que beneficiam a população foram aprovados por unanimidade, incluindo os voltados para os servidores públicos. Ele também agradeceu à gestão pela agilidade no envio de propostas como o piso do magistério, o piso dos ACS e dos ACE, além do reajuste do salário mínimo e dos servidores que estão fora do piso. Evandro mencionou que nos últimos 3 anos, os servidores que recebem acima do piso tiveram um reajuste acumulado de cerca de 20% na gestão passada. Já neste ano, a correção inicial foi de 4,83%, correspondente à inflação de 2024. Para ele, isso demonstra um esforço da administração em manter a valorização dos servidores. Ele também destacou as obras da Avenida José Milton de Oliveira, aproveitando a ocasião para solicitar instalações de lombadas, uma demanda constante da população. Outro tema abordado pelo vereador foi o reajuste do salário dos médicos odontológicos, mencionando que o projeto já está em fase de elaboração, mas ainda não foi finalizado. Ele reconheceu a importância desses profissionais e o impacto de seu trabalho na saúde do município. Ao visitar o Hospital Municipal, Evandro disse que observou o aumento da demanda devido ao período chuvoso e elogiou o compromisso dos servidores que prestam um bom atendimento. No entanto, ele também alertou sobre a necessidade de maior empenho por parte de alguns funcionários, destacando que é essencial que o atendimento seja prestado com qualidade e respeito. O vereador Flávio Jovino pediu uma parte para reforçar a importância da valorização dos profissionais da psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Ele ressaltou que a saúde mental precisa ser mais reconhecida, pois se vive uma epidemia silenciosa, com muitas pessoas chegando a situações extremas, tornando fundamental o trabalho desses profissionais. Já o vereador Franklin Mendes aproveitou a ocasião para destacar que, como vereadores, eles podem fazer muito mais do que imaginam. Ele citou decisões do Supremo Tribunal Federal, do STF, que confirmam que o Legislativo Municipal tem poder para revogar taxas e até criar despesas para o município. No entanto, explicou que questões como criação de cargos e definição salarial são prerrogativas do Executivo. Por isso, defendeu que sejam criados mais cargos, argumentando que o município tem poucos dentistas, psicólogos e outros profissionais essenciais, e que essa ampliação pode melhorar significativamente os serviços prestados à população. Entende que isso tudo gera um custo de estrutura também, mas é importante o debate com essas categorias para que possa entender as demandas e o que pode ser feito a respeito. O vereador Carlos Alexandre também contribuiu para o debate, enfatizando que a saúde mental é a doença do século e que o poder público precisa dar mais atenção a essa questão. Ele defendeu a contratação de novos psicólogos para atuar diretamente nas escolas, ajudando a identificar e acompanhar crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade mental. O vereador destacou que, após a pandemia, muitas pessoas desenvolveram dificuldades emocionais e sociais, pois passaram por muito tempo isoladas, criando vínculos apenas com celulares e computadores, o que tem afetado a autoestima e o desenvolvimento social. Ele reforçou que a grande solução para esse problema é o fortalecimento do atendimento psicológico, já que a demanda é crescente e precisa ser atendida de forma eficiente. O vereador falou também que o município tem desenvolvido bastante esta questão de atendimento odontológicos, citou inclusive as regiões onde já possuem atendimento e também a parceria do CEL e Policlínica, reforçando que o município pode sim melhorar ainda mais, mas que já tem uma estrutura que atende bastante a população. O vereador Joãozinho também se manifestou, chamando a atenção para a vulnerabilidade trabalhista enfrentada pelos jovens do município. Ele relatou que frequentemente é abordado por jovens e pais de família que buscam uma oportunidade de trabalho e questionam o que pode ser feito para ajudá-los. Para ele, a falta de emprego também impacta na saúde mental, pois gera desânimo e desesperanças. Joãozinho defendeu que o Executivo promova uma reunião para debater soluções concretas e buscar parcerias para atrair empresas para o município,
ampliando as oportunidades de trabalho para os cidadãos de Bela Cruz. Ele enfatizou que a política não deve ser apenas sobre benefícios individuais, mas sim sobre melhorar a vida da população. Finalizando sua fala, reforçou que está na política não para status ou enriquecimento pessoal, mas para representar o povo e lutar por melhorias para todos. Em seguida, o senhor presidente chamou o professor Marcos Rubens Silveira para usar a tribuna do povo, que usou o momento para pedir apoio a projeto científico da Escola Marieta Santos. Não havendo mais oradores, o senhor presidente passou para a ordem do dia, e não houve matérias para discussão e votação. Faz algumas considerações finais, expressando seu apreço pelas contribuições dos vereadores, tanto nas falas proferidas na tribuna quanto as intervenções em apartes. Ele apresentou a importância do debate construtivo, que inclui críticas, sugestões e elogios, visando o entendimento mútuo e o progresso desta Casa Legislativa. Ademais, informou que, após a sessão ordinária, será realizada uma homenagem às mulheres centenárias do município e deu por encerrada a sessão. Assim, o senhor Carlos Alexandre de Paula, na qualidade de primeiro secretário, lavar a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e o primeiro secretário. Em discussão, em votação. A leitura do expediente. Projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Paulo Sérgio Ângelo. Assunto: iluminação e manutenção do campo de futebol de São Gonçalo. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara e os demais vereadores, o vereador que subscreve neste requerimento solicita que, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o ofício no sentido de providenciar uma iluminação e a manutenção para este campo de futebol em São Gonçalo. Justificativa. O campo Toca da Raposa é um ambiente de atividade esportiva, de convívio e lazer, e, portanto, é oportuno que seja um local convidativo e aconchegante para os desportistas locais. O objetivo desta indicação se faz necessária, tendo em vista que o local acima citado não se encontra em condições favoráveis para a prática de esporte, devido à falta de iluminação, reforma das traves, redes, limpezas de matos e, enfim, uma manutenção geral. Esta reforma é de suma importância para o nosso futebol, como também para os participantes do nosso distrito de São Gonçalo, trazendo assim mais incentivo aos nossos atletas e beneficiamento aos nossos jovens. Atenciosamente, Paulo Sérgio Ângelo. Também temos o projeto de indicação, ainda de autoria do vereador Paulo Sérgio Ângelo, o projeto número 2 de 2025, que o assunto é limpeza de praças e ruas e a instalação de tambores de lixo no distrito de São Gonçalo. A justificativa desse projeto, esta propositura é motivada baseada na preocupação com a preservação do meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas locais. A instalação desses tambores e a limpeza das praças e ruas se faz necessária devido ao crescente problema de descarte do lixo, está sendo feita de forma inadequada e o mato que cresce rápido devido à quadra invernosa, comprometendo a limpeza pública e o visual local, trazendo riscos para a saúde de nossos moradores. A iniciativa de disponibilizar tambores de lixo em localização estratégica facilitará o descarte correto do lixo e também contribuirá para a conscientização ambiental dos cidadãos. Temos um ofício da Câmara Municipal de Bela Cruz, a excelentíssima senhora deputada estadual Jo Farias, coordenadora geral do programa Alcance. Assunto: solicitação de adesão ao programa Alcance. Vimos por meio deste, através da Câmara Municipal, informar que estamos aderindo ao programa Alcance e formamos uma turma com aproximadamente 30 alunos, que funcionará na Câmara Municipal. O coordenador responsável pelo programa Alcance em nossa Câmara será a coordenadora Elisnara Silveira Freitas, com o qual a equipe do programa Alcance, Núcleo Municipal, poderá entrar em contato pelos telefones. Segue o número e o contato de e-mail. Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração. Assinatura do responsável pelo núcleo, que é o presidente Egberto Alves de Souza.
Ofício número 1, do dia 31 de março de 2025, da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura de Bela Cruz. Ao presidente da Câmara, referente ao relatório da LRF, relatórios resumidos da execução orçamentária, período correspondente ao primeiro bimestre de 2025, janeiro a fevereiro de 2025. Segue em anexo o relatório. Temos um ofício número 0236 de 2025, ao senhor Egberto Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz, referente ao procedimento administrativo número 09.2025.00008578/4, assunto informa a realização de inspeção ordinária. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do promotor de justiça abaixo signatário, oficiante na promotoria em epígrafe, no exercício das suas atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e lei número 8.625 de 93, informa a Vossa Excelência a realização de inspeção ordinária em loco junto ao destacamento de Polícia Militar de Bela Cruz e o comandante do batalhão do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, Bela Cruz, a ser realizada na data de 8 de abril de 2025, às 15 horas. Neste sentido, objetivando a obtenção de informações e colheitas de demandas passíveis de serem sanadas pelo Ministério Público. Solicita a remessa ao Ministério Público de informações e documentos reputados pertinentes à atuação do órgão do controle externo. Atenciosamente, Diego de Lima Leal, promotor de justiça. Agora o grande expediente. O vereador inscrito Francisco Fanquem Ferreira Mendes. Tem 10 minutos. Oi, bom dia a todos, cumprimento a todos os colegas vereadores em nome do presidente desta casa, Egberto Alves, cumprimento a todos que estão aqui na tribuna, nos acompanhando pessoalmente, bem como os que estão nos acompanhando de forma virtual. Hoje eu vim aqui na tribuna para falar mais uma vez do hospital e dos problemas que têm sido constantes e fazer uma cobrança para esta casa. Quando a gente apresentou aqui os problemas do hospital, ficou acertado de forma verbal que nós faríamos uma visita, que a casa faria uma visita para saber como é que estava a situação do hospital. E até agora a gente não teve nenhuma movimentação nesse sentido, né? De a gente poder estar fazendo essa visita, colocando uma comissão para poder ir ver o hospital em loco, para saber dos problemas que têm sido recorrentes, desde falta de medicamentos, o raio-x que estava quebrado, mas ainda bem que já foi consertado, é bom que se diga. Falta de atendimento também nos populares. Então, nós temos essas situações que elas devem ser prontamente resolvidas para que funcione com uma forma que tenha mais qualidade a saúde do nosso município. A gente sabe que o município de Bela Cruz enfrenta muitos problemas e que a saúde é um deles. Outro ponto que eu acho também muito importante que a gente possa debater e aí tentar conversar, trazer o secretário aqui de agronegócio ou alguém que seja responsável. Inclusive, eu acho que, só retornar ao tema do hospital, eu acho que o diretor do hospital deveria ser convocado para vir para cá, para ele prestar esclarecimentos. Ele é funcionário como qualquer um outro. Não vejo motivo dele conseguir se escondendo. Mas eu também faço o apelo para que a gente possa conversar com o secretário de agronegócio, mesmo criando uma comissão, né? A gente já tem uma comissão de economia, para a gente tratar sobre o nosso principal produto, que é a castanha de caju. O município de Bela Cruz é o município que tem mais área plantada de caju de todo o Brasil. E a nossa safra, ela está em torno de 7 toneladas. 7 é alguma coisa, isso quem fala é o IBGE. Mas quando a gente faz a divisão do número de hectare plantado para o número da nossa safra, ela é muito baixa. A nossa produtividade de castanha de caju, ela está em torno de 260 quilos por hectare, o que é muito baixo.
né? O cajueiro gigante, quando bem tratado, que é um cajueiro com baixa produtividade, ele dá em torno de 500 quilos de castanha por hectare. Então, a gente precisa entender quais são os problemas e o que leva o nosso município, que já tem uma área muito extensa plantada, a não ser ainda mais forte, né? Não é que a nossa safra não seja significativa. A nossa safra, em relação ao Brasil, é uma safra grande, mas nós podemos ser ainda maior. Dá para pelo menos dobrar esse número e ter uma safra de 14 mil quilos. Claro que com planejamento e a longo prazo. Nós não podemos esquecer que o município de Bela Cruz é um município muito pobre, né? E agora nós temos até uma oportunidade. Temos aqui um interposto da Usibraz, instalado no município, onde faz a compra direta com os corretores, né, com o produtor. O pequeno produtor pode fazer a venda direta para a empresa, mas a gente está perdendo a oportunidade de transformar, de chegar no potencial que Bela Cruz tem em relação à castanha, né, que é justamente conseguir abastecer ainda mais o mercado internacional, conseguir abastecer ainda mais o mercado nacional e ter retorno para o nosso município. Vereador, claro. Só um minuto, só para pegar a tua fala, Pois não. só um minuto. E sem contar que, se você olhar, você acabou de falar que Bela Cruz é um dos maiores produtores. E no Marco, hoje, se você vê, eles que são o maior produtor, por conta que é faturado tudo por lá, né? Então, era bom a gente sentar mesmo um dia e a gente ver isso, porque hoje, se você chegar lá no Marco, olhar o índice deles lá, o maior produtor são eles, que são gerados nota fiscal por lá. E por que a gente não vê para ser tirado nota por aqui? Pronto, é justamente nisso que a gente tem que trabalhar, e aí é onde entra o que eu estava falando, por exemplo, a Usibraz. A Usibraz foi a primeira a chegar aqui com uma compra de castanha muito grande, né? Compra muita castanha, e essa nota tem que ser faturada aqui, muito provavelmente é porque ela está instalada aqui no município. Vereador, só uma parte para pois não. contribuir. Um grande problema também é que hoje, Bela Cruz, praticamente, eu até digo que quase 50% do território da Bela Cruz pertence ao Jonas Muniz. Então o Jonas pega essa castanha, junta aqui, leva para a Cruz, vende e tira nota por Cruz. Então eu não tenho dúvida que nós somos, além do maior plantel, o maior produtor do estado do Ceará. Mas, no entanto, os outros municípios levam a castanha e tiram nota por lá. E um fato aqui, que quando eu era secretário, nós começamos a fazer a substituição de copas, né, com parceria com a FAEC, a Imater, e foi quando começou realmente a agregar valor. Porque hoje, se você vê que a castanha do cajueiro precoce é R$1 a mais do que a castanha do outro, do gigante. E só para a questão da vacina, na época que eu assumi aqui como secretário, faz tempo, mas são fatos. A gente nunca atingia a meta da vacinação. Era lá embaixo, 20% e tal. Aí eu fui me informar, corri atrás. Aonde eram as maiores fazendas? Do Marco. O pessoal do Marco, Jorge, Toba, Guido Osterno, Marlon Guiar, todos eles compravam a vacina no Marco e era lançada como Marco. O Jonas Muniz, o pessoal da Caraú ali, o Praciano, todos os fazendeiros da região compravam lá e lançavam a nota lá. Então foi um trabalho grande. Eu lembro que quando nós lançamos, que a Imater realmente reconheceu, que nós lançamos no dia só quase 3 mil doses. Ou seja, todo o gado que era daqui passou a ser, aí nós saímos de 10% para 96%. Atingimos a meta e começou a vir um leite para cá. Então a gente tem que fazer alguma coisa para agregar valor. E a tua ideia realmente ela faz sentido. Vamos até ver com o secretário, já que hoje tem um desenvolvimento econômico ligado à Secretaria de Agricultura, com apoio do SEBRAE, e mais do que nunca nós temos que dar esse apoio. O pessoal da Cajuína, até o Marquinhos me procurou. Aí disse, cara, como Câmara, não sei nem o que dizer, qual apoio que nós podemos dar, mas eu acho que a tua ideia realmente era muito boa. Da comissão da Câmara, com o SEBRAE, a Agricultura e os Caju, com todos, ver o que você pode fazer. Então conte comigo, estamos juntos nessa aí. Pois bem, como havia falado. Vereador, a parte que... Agora que eu lembrei, né? Foi o ex-secretário que jogou o negócio aí. Pode falar. Então, bom dia, né? Obrigado pela parte. Esse número que você citou, em relação a toneladas,
certo? A gente conversava bastante em 2023 e um período de 2024, de acordo com o SEBRAE, né, e também com o Senar, com os técnicos do Senar, esse número é insuficiente. Assim como disse o Alexandre de Paulo, as notas, elas são tiradas em outra cidade. Isso quer dizer o quê? Que a produção belacruzense, certo? Ela pode ser até 2 ou 3 vezes a mais do que é registrado. Certo? Infelizmente acontece desse jeito. É errado, mas continua acontecendo. Tá? E também eu deixo, certo, o meu apoio no que a gente puder fazer alguma coisa para tentar, né, ajudar os nossos produtores, os produtores belacruzenses. Obrigado. Pois bem. Vereador, Oi. eu também Pois não. posso também pedir uma parte? Fazer aqui uma pergunta inicialmente. Você citou a safra de Bela Cruz, 7 toneladas? 7 toneladas é alguma coisa. 7 Isso por safra. por safra, 7 mil. Ah. Tá entendendo? Porque eu fiquei, né, um pouco confuso, porque 7 mil toneladas eu estava achando bem 7 toneladas, baixo. produtor pequeno com Sim, 10 sim. hectares produz. 7 mil toneladas, né? Correto. E aí realmente é um fator importante, tudo foi citado nesse sentido de que ela não a nota fiscal é puxada de outro município, isso é verdadeiro. Eu acredito que esse valor ultrapasse, essa quantidade ultrapasse, com certeza. E aí o fator também que o Alexandre citou, a substituição de cobre, que hoje é um fator muito importante, né? Substituir o cajueiro gigante, né, pelo precoce, que hoje está sendo muito feito aqui no nosso município, de acordo com os agricultores, a substituição para o 76, né, que é aquele famoso caju de mesa. Mas alguns já estão buscando o 226, BRS 226, que também é digamos que é um melhoramento do 76. E tem um fagão, né? Também é um caju, é uma castanha. A castanha é boa, o caju já sofre uma praga muito grande. Mas falasse muito do caju, que hoje é o chamado, é o principal fruto do cajueiro, é o caju, né? Dele se retira bastante. O caju seco é aproveitado para a ração do animal, a gente não perde nada, né? E realmente nós devemos dar atenção, porque antigamente, para substituir copa, o agricultor ele ganhava uma renda por isso. Ele ganhava cada cajueiro um valor, que ele fazia uma licitação pela Emates, e posteriormente, após cortar do cajueiro, era contado, e ele ganhava um valor por cajueiro, né? Sim. E hoje perdeu-se, não tem mais esse valor, não tem mais essa ajuda ao agricultor. Era uma forma de realmente dar uma valorização, porque a produção da terra ela varia muito de acordo com o cajueiro. Cajueiro gigante, a produção é menor por hectare. Cajueiro ligeiro, a produção já aumenta. E o cajueiro precoce já tem ultrapassagem por conta também da manutenção da terra, né? Já passa de 1.000 quilos por hectare. Muito obrigado, também tem um apoio, viu? Enfim, de qualquer forma nós estamos errando, ou na forma de catalogar, reter essa riqueza no município, ou então na forma de aumentar a safra do município. Que Bela Cruz tem sim essa potencialidade, porque assim, eu acredito muito que não precisa desmatar mais 1 milímetro para aumentar a área de cajucultura, não. A gente já tem área demais. A gente tem só que melhorar o que tem, né? Na verdade, quando a gente anda pelo município, não existe mais praticamente mata nativa fora a mata ciliar aqui. Já encontrar a mata nativa um pouquinho aqui perto do caminho do Riacho, ali, bem pouquinho ali do Cajueiro do Boi, bem pouquinho mesmo. Depois a gente vai encontrar mais um pouquinho de mata nativa lá no São Sebastião, onde a gente vai encontrar um pouquinho de mata nativa, ali pelo Carrasco, pelo aquele lado. Mas, por exemplo, aqui daquele lado, Prata, Aroeira, praticamente não existe mata nativa. E aquele lado é o lado que tem a maior produção de castanha do nosso município. Inclusive com a predominância do cajueiro precoce sobre o cajueiro gigante, que é o contrário aqui do nosso outro lado, né? Quando a gente fala Carrasco, São Gonçalo,
Queimadas, enfim, quando a gente vai entrar até o Santos Ídio, é uma área ali que a predominância é muito maior de cajueiro gigante. Então, a gente tem ainda muito o que ser feito nessa área. Eu acho que é muito importante, porque o município de Bela Cruz tem que fazer com que essa riqueza fique aqui. Outra coisa que é muito importante é capacitar as pessoas para lidar com a cajucultura, né? Aqui houve um empresário que ele tentou empreender com uma fábrica de castanha, mas ele quebrou porque não tinha mão de obra. Hoje não dá, se você tiver milhões de reais, se você quiser colocar uma fábrica de castanha na Bela Cruz, não abre, porque falta mão de obra. Falta mão de obra, na verdade. Então, a gente precisa capacitar a nossa mão de obra, a gente precisa entender que a vocação de Bela Cruz é a cajucultura. E a gente está perdendo isso, né? E eu faço aqui, só para reiterar, eu faço aqui o convite, né, que a Câmara tenha um olhar mais especial para essa situação da cajucultura e que também não esqueçamos a saúde, como eu tinha falado no início, né? Vamos fazer bem essa comissão, vamos fazer essa visita no hospital. Rapaz, eu estou convidando a Câmara. Se a Câmara não for, eu vou sozinho. Eu já fui uma vez, me incomodo aqui 10, 20, 30 vezes, não. Não tenho medo de cara feia, não. Então, meus amigos, bom dia a todos, excelente final de semana e que nós possamos começar de fato o trabalho. Segundo orador inscrito, Flávio Jovino. Senhor presidente da Câmara, Gilberto, mesa diretora, vereadores, público presente. Antes de iniciar minha fala, gostaria de também dar a minha opinião sobre a última fala aqui sobre a cajucultura. Eu até ia pedir a parte do vereador, só que como eu já vinha falar aqui na tribuna, eu resolvi deixar para cá. É um assunto muito importante, realmente, muito importante, mas que eu já estou, como falei, há 4 mandatos aqui e já escuto essa história, essa reclamação antes de ser vereador. As notas fiscais do pessoal que leva e também da questão de capacitações para as pessoas que estão manejando, né, a terra e tudo. Foram feitos realmente muitas questões assim, foram realizadas pontuais. Mas, assim, para resolver mesmo o problema, eu acho que vai ser mais um tempão ainda, se a gente não encontrar uma solução. Eu mesmo não sei dizer uma solução, uma ideia, porque a gente está lidando com pessoas que são donos das terras, pessoas importantes, influentes, que compram onde querem, tiram onde querem, né? E isso daí realmente é uma questão que a gente deve saber como proceder e ajudar o nosso município. Mas eu vejo isso já há muitos anos mesmo. Eu lembro desse assunto no ano de 2009, quando a gente conversou aqui na Câmara, não era vereador ainda. Eu vim, participei e foi falar dessa mesma história, essa mesma situação. E já estamos com 16 anos depois. Aí eu vejo que é importante realmente uma atitude, mas assim, como proceder e como fazer, né? É um pouco... Assim, uma pergunta que fica no ar. Você me concede só uma parte? Sobre os grandes produtores, é bem fácil de resolver a situação. Você chama eles, ou então vai cada um deles, conversa, e oferece o apoio do município. Primeira coisa, ajeitar as estradas. Promete ajeitar as estradas para eles, porque eles vão ter que declarar em algum lugar. Ou na Bela Cruz, ou no Marco. Para eles é a mesma coisa, não faz muita diferença, não. Então, se você dá o suporte mínimo, conversando com eles, usando a força do município, você resolve o problema. Agora, no meu sentir, né, realmente é um problema antiguíssimo do nosso município, não é de agora. Mas muito me surpreende ainda o atual prefeito não ter nem pensado e tentado resolver. Porque o atual prefeito foi secretário de agronegócio. Não é possível que ele não tenha detectado esse problema no município. Mas parece que não é interessante, né? A gente tem esse problema muito sério de fingir que está fazendo as coisas e deixar o que as coisas realmente são importantes para serem feitas. É assim que eu vejo as administrações do município de Bela Cruz. Hoje eu tenho que falar da atual, mas eu faço a crítica às antigas também. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido.
Há salvações pontuais, que eu também não posso dizer que nada foi feito de bom, isso seria, inclusive, demagogia da minha parte, mas salvações pontuais de algumas movimentações específicas, de forma geral, é uma área que foi abandonada. Eu não devo assim comprovar, mas eu creio que alguns de administrações anteriores devem ter procurado. Eu lembro que teve uma conversa de ter procurado, mas a questão é como eu falei. É muito complicado, são pessoas que têm muito poder, donas e, como eu falei, né? E são políticos que querem ver o seu município crescer ao completo do meu. Vou tirar nota fiscal no meu município, no caso, né? A gente já citou aqui o nome de alguns. É bem complicado, mas espero que se resolva, tem todo o meu apoio. Hoje, eu estou aqui para registrar nos anais dessa casa, que é muito importante o registro ser registrado, o que aconteceu nessa semana, que foi a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo, e muito importante o que foi realizado nas escolas, nos postos de saúde e também realizado em centros de reabilitação, o único centro que a gente tem. Não é uma semana de comemoração, não existe comemoração para o autismo. Quem tem o autismo sabe das suas limitações, das dificuldades e sabe como a família ela sofre quando não tem também o tratamento. É uma conscientização, é conscientizar as pessoas para pararem com o capacitismo, com o preconceito e com críticas que a gente escuta aqui muito no município de Bela Cruz. Escuta até pessoas querendo ir contra um laudo médico de uma pessoa formada, porque acha que não. Mas sabe por que acontece isso? Porque as pessoas elas não estão capacitadas, elas não têm estudo, não têm formação para entenderem. Aí, muitas vezes, lançam suas opiniões que deixam muitas famílias tristes com o capacitismo, que é o preconceito, e as pessoas muitas vezes não chegam mais nem a procurar o tratamento correto para aquelas crianças, porque acham que não deve, porque um fulano, um primo meu, disse, né? Este menino não fala com 3 anos, deixa ele completar 7 anos que ele vai falar. Aí o que aconteceu? Está com 12 e nunca falou. Quer dizer, não procurou no tempo correto porque ficou ouvindo. Para que isso não aconteça, é necessário não ter só o dia 2 de abril de conscientização, não. Ficar ali, parado, o movimento e deixar, não. Coloquei aqui como lei a semana. Passei a semana toda de movimento nas escolas. Todas fizeram? Não. Algumas fizeram sim. Nós temos escolas que abraçam a causa. Outras não. Postos de saúde fizeram sim. Outros não. Centro de reabilitação nós temos faz a semana todinha. Manhã, tarde e noite de atividades voltadas para conscientizar e não para comemorar. Para entender que existem e eles precisam sim de nossa atenção. Aí vem as pessoas muitas vezes com críticas, como várias mães mandaram mensagens para mim de todas as localidades mais distantes do município e cede as mensagens que elas ficaram devastadas com algumas críticas em relação ao seu filho. Não entendem. Eu disse até para ela, muitas vezes pode ser um funcionário da saúde, um professor que pode dar essa crítica, como pode ser o próprio irmão ou vizinho. Mas sabe por que fazem isso? Porque não entendem. Eles não têm formação. Eles não procuram nem saber. E saber que o autismo é um espectro. Ele é diferente para cada pessoa. Não é todos igual a caixinha. Não é o clássico que fica muitas vezes se agredindo e muitas vezes eles não falam, são não verbais. Não é só assim. Existe um espectro e existem vários fatores e atribuições para isso que vem a acontecer. E o tratamento tem. As terapias têm. Eles têm que entender que tem que vir. Um exemplo claro, uma mãe, semana passada, me procurou e falou: Flávio, parece que meu filho não tem nada do que o médico disse. Aí sabe o que eu disse para ela? Quantos anos você traz ele para cá? 4 anos. Qual foi a vez que você faltou? Difícil, só quando ele está doente. Quantas vezes você pagou um médico neuropediatra como não tinha ainda no município do seu filho? Várias vezes procurei. E sempre estou procurando, tanto na escola como aqui. Então, como você queria que seu filho estivesse? Ele está bem.
porque você procurou cedo, você não falta, ele sempre está vindo para as terapias. Agora, faça o contrário, como algumas mães, por causa dessas críticas, que não tem, que procura um médico, o médico fala que tem, aí o vizinho diz que não tem. Olha aí vai, ela não leva, com medo do preconceito, das críticas. Aí vai acontecer de não levar? Aí o seu filho sim, seria notório as limitações dele e o prejuízo. Como ainda hoje você traz, porque ele tem muita dificuldade, mas teria mais. Aí essa semana foi para isso, foi para conscientizar. Infelizmente. Flávio. Infelizmente. Vereador Flávio, você pode dar uma parte? Foi não. Essa parte que você citou é uma parte muito importante, porque eu próprio, tenho a minha filha, eu também com a Gleice Rani, o nome da minha é Anaí, e um certo tempo nós começamos a perceber uma dificuldade na fala, no comportamento dela, e buscamos terapia também, buscamos uma ajuda, conhecer um pouco melhor, porque nós não tínhamos esse conhecimento. Assim fizemos, levamos ao fono, também a terapeuta ocupacional, e ficamos cuidando, levando direitinho, reforço, escola, e hoje a gente entende que ela evoluiu tanto que a gente se pergunta também como essa mãe se perguntou. Parece que ela não tem, né? Mas talvez, se nós não tivéssemos tido o cuidado de buscar bem antes mesmo, ali no tempo certo, talvez ela teria apresentado uma deficiência, no caso, desculpe, um fator maior, um grau maior. Né? Então, esse ponto de reconhecer e de buscar ajuda é muito importante. Os pais devem realmente buscar essa ajuda, viu? E eu cito o trabalho do NAP muito importante nessa ajuda às crianças e que continue ainda mais, viu? Muito obrigado. Agora é o Centro de Reabilitação Multidisciplinar, especialista em crianças com autismo e outros transtornos do desenvolvimento. Tem lei que não tinha, né? O NAP não existia. A lei era um convênio de muitos anos atrás, não existia. Para quem não sabe, não tinha nem a lei, era um convênio, e lá se tinha uma proposta inicial importante, só que ela foi acabando. Aí ficou um reforço. Aí, graças a Deus, com o tempo que nós estamos lá, com todo o apoio do município, da prefeitura, do prefeito, a gente conseguiu fazer com que ele realmente se estruturasse, começando pela lei, e os profissionais capacitados, que entendem. É tanto que quando o médico vai dar o laudo, ele passa mais de 6 meses fazendo investigação, e daquela investigação é vindo o relatório dos profissionais que o Evandro citou, para depois ser analisado. Não é assim como as pessoas pensam. Agora, muitos estão, sim, têm em casa, estão deixando por causa do capacitismo, do preconceito de ir procurar ajuda cedo, porque a plasticidade do cérebro, quanto mais cedo, melhor para ser trabalhado o estímulo, aí deixa para ir depois, quando está mais difícil e complicado. E isso é preocupante. É por isso que eu me preocupo também muito com as mediações das escolas, para elas serem também capacitadas para elas trabalharem, e também com todo o encontro, o convívio familiar, porque não é só lá. Tem que continuar as terapias em casa, os pais fazendo também. Não pode ser, não tem como. E tudo é uma junção para chegar ao desenvolvimento da independência, como eu já falei aqui, porque tem que ter independência. Tem que conseguir abrir uma porta, tem que conseguir comunicar, porque uma das maiores limitações e prejuízos é a interação social. Não tem interação, tem crianças que elas não vão nem para a escola. Eu descobri várias crianças, em todos esses anos, com 8, 9 anos, que nunca foram à escola, que a mãe não levava. De jeito nenhum, e agora estão indo para a escola. Aí vem a questão de conquistar agora as nossas escolas, a maioria estão já com entendimento, mas muitos reclamam. A mãe, ela reclama demais, mas como a mãe não reclamar? Se ela vai atrás de algo que para o seu filho nunca é fácil, ela só tem a reclamar mesmo. Vai atrás de uma escola mais próxima da sua casa, às vezes tem dificuldade, porque tem 2, 3 autistas dentro da sala de aula, aí como está dentro da sala de aula, ela não pode receber mais. Não existe nunca uma lei que diga quantos autistas tem que ter na sala de aula, não existe. Aí, tudo isso é mais difícil, aí elas ficam daquele jeito mesmo. Aí chama as mães das crianças atípicas,
de barraqueiras. Mas não é porque elas estão cansadas, tanto receber não, aí chega naquele ponto. A gente tenta fazer o possível, apesar da nossa estrutura, ela ainda vai ser construído o prédio, nós estamos hoje com quase 400, mas não são só autistas que nós temos 180 de acordo com o último levantamento. Aí nós temos as outras deficiências que são também trabalhadas no Centro VVC. E isso me preocupa no sentido de capacitar os profissionais, e nós temos profissionais capacitados, mas não só lá, a gente é necessário também levar para os outros ambientes e também conscientizar para que a população entenda e pare de tanto ficar falando que não sabem, porque só quem sabe é quem vive. Eu queria ver muitas pessoas, às vezes, que criticam, passar um mês todo sem conseguir dormir, a mãe com o filho que ficava sentado no meio da cozinha, esperando ver umas formigas a noite toda acordada, com hiperfoco em formiga. Queria. A noite toda preocupado com a criança ali. E muitas outras situações. Aí ficam essas críticas, aí a mãe está atrás do benefício. Ah, meu Nossa Senhora, um salário mínimo, eu vejo mães lá querendo pagar. Eu não quero receber não, quero devolver, ainda pagar um salário para o meu filho não ter o autismo. Para não passar o que eu passo. Aí ficam falando essas críticas, que isso é errado. E que muitas vezes essas crianças estão nos ambientes e não estão preparados os ambientes para ela. A verdade é essa, não está preparado, não está de jeito nenhum. A verdade é essa, não tem preparação. Está tendo agora, com todo um trabalho, o plano de ensino individualizado dentro das escolas, que foi lançado, já existe desde a LDB de 96, mas com uma lei de dezembro do ano passado, ele exigiu que tivesse o plano também, que bater, e eu já venho cobrando há muitos anos. Mas aí, graças a Deus, deu certo, porque eu fui e lancei, como eu falei aqui no grupo das mães, vão matricular e PSP. Aí nós estamos ajudando, porque a gente, tudo é trabalho em parceria e colaborativo, estamos ajudando as escolas, estamos chamando os diretores, e os diretores estão indo, graças a Deus. Olha, tão importante, existia uma diretora que ela foi, e ela era uma que dizia assim, a mãe chegava e falava, olha, o Flávio disse isso, que a mãe não sabe. Às vezes as leis, e eu digo, olha, a questão da merenda, tem criança que ela tem seletividade alimentar, ela não pode comer aquela merenda da escola, e às vezes não, tem que ser a da escola, não pode. Ela não pode comer aquela ali, porque ela tem aquela seletividade, e prejudicaria ela. Aí a mãe tinha que levar. Aí muitas delas chegaram e diziam assim, o Flávio disse que podia entrar, mas tem uma lei mesmo, que a mãe, a criança, para chegar. Só que elas falavam assim, dessa forma. Aí umas criticavam, mas hoje não. Essa própria diretora, ela até convidou já para ir na escola dela, agradeceu, participou das formações, e ela disse que ela estava no escuro e hoje ela está, claro que ela está entendendo como vai trabalhar as crianças. Então o que falta realmente é a capacitação. Eu não acuso ninguém, não culpo ninguém, só quero que todos tenham uma capacitação e uma informação. E se não tem, procurem se informar, procurem com quem sabe, para ajudar. Mas não deixe de uma mãe, que uma mãe e um pai sabem. Ela tem um sentido de saber, meu filho tem algo diferente. Deixe ela procurar e tirar a dúvida dela. Não deixe ela ficar com aquela dúvida para quando ela chegar, como nós recebemos mãe chorando, oh meu Deus, porque eu não procurei? Me disseram na creche, há 16 anos atrás, olha o relatório, me mostrou o relatório da creche. Uma criança, ela não procurou, o pessoal dizia que isso era besteira, era bobagem, o vizinho disse, fulano disse, não vá. E hoje ano passado, terminando o ensino médio, a neurologista mandou um mediador para um rapaz que está terminando o 3º ano do ensino médio. O único que ter procurado desde a creche, para ajudar. Então, gente, é uma semana muito importante e eu, como eu falei, gostaria que isso seja registrado nos anais, né, dessa casa, essa importância que é a conscientização. Não é comemoração, é conscientizar e entender que existem e que nós devemos respeitar. E tem leis, tem muitas leis, isso é verdade, desde a lei Berenice até outras leis, mas que essas leis sejam cumpridas e as pessoas respeitem. E vamos ajudar, o que eu puder ajudar para informar, que muita gente faz isso por ignorância e não entender, mas a gente vai fazer com que entenda, tá certo? Então eu agradeço aqui a todos e tenham um excelente final de semana.
Não há mais nenhum vereador inscrito. Eu chamo para o uso da tribuna do povo Luana Araújo Teixeira. Tem 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Saúdo o presidente Egberto e os demais vereadores, e todo o povo que aqui está presente. Hoje eu vim falar em nome da instituição do Colégio Imaculada Conceição, no papel de diretora, e trago para vocês hoje 2 assuntos muito importantes. O primeiro é a divulgação de uma campanha que nós estamos fazendo dentro da escola, mas que também nós estamos fazendo essa campanha para toda a comunidade, porque nós entendemos que hoje a escola, além de ser uma escola religiosa, ela prega, principalmente a empatia, o amor ao próximo. E hoje nós estamos com a campanha de amor e solidariedade. Essa campanha é uma campanha de arrecadação que nós estamos fazendo dentro da escola e também em parceria com outros órgãos, que vai envolver tanto creches, como escolas, como hospital, como abrigo de animais, porque essa arrecadação ela tem o propósito de realmente ajudar. Não, a gente sabe que não vai acabar com os problemas, mas que nessa época, principalmente a época da quaresma, da Páscoa, a gente entende que enquanto instituição nós temos sim, que evangelizar os nossos alunos e também ter esse caráter de ajudar, de ter empatia. Nós temos como campanha a arrecadação de gêneros alimentícios, itens de higiene, roupas, brinquedos, sendo eles novos ou usados. Nós também temos a arrecadação de comida para animais, devido ao abrigo, que nós temos uma mãe de um aluno que tem esse abrigo, e a gente entende que tem que ser sim visto por todos e ajudado, assim como também ações, café com idosos, um mutirão para dar um sopão numa praça. Isso são ações que a escola está promovendo junto com os alunos. E eu vim aqui, em nome da escola, para também convidar todos que quiserem participar, e também se tiver alguma instituição na zona rural, porque às vezes a gente faz movimentos e vê muito a sede e esquece um pouco da zona rural. Então, se tiver alguma escola da zona rural, os vereadores que aqui estão, que quiserem também serem ajudados com essas doações, pode nos procurar. Nós vamos fazer essas doações na Semana Santa, e assim, a gente pede essa ajuda porque sozinhos muitas vezes a gente não consegue fazer da forma que nós queremos, mas todo mundo tiver ajudado e empenhado, essa campanha, ela tem tudo para ser de muito sucesso. Nós já temos uma grande arrecadação, já conversamos com o diretor do hospital, porque essa doação também de fraldas geriátricas e infantis vai para o hospital, tudo vai ser doado para a cidade. Até uma escola já entrou em contato com a gente, porque lá ela tem um projeto de leitura com a venda de roupas usadas, e a gente já vai fazer também a destinação dessas roupas, nós estamos arrecadando para essa escola aqui do município. Então, algum vereador também tiver na sua zona rural uma escola que precise dessas doações, que a gente tem a parte de brinquedos, de material escolar, então toda a ajuda também que possa vir para a escola nesse momento é bem-vinda. E o segundo ponto que eu vim pedir uma ajuda também aos vereadores. A escola, ela está participando da 1007. A 1007 é uma feira de ciências que vai acontecer em Fortaleza. E esse é o primeiro ano que nós vamos com 5 projetos. Já tínhamos ido anos anteriores apenas com 1, mas esse ano nós estamos indo com 5, inclusive estamos levando o grupo aqui das meninas do Fundamental Anos Iniciais. E aí hoje nós viemos aqui pedir uma ajuda financeira. Por quê? Porque nessa feira existe um gasto com inscrição, alimentação, hospedagem. E aí hoje nós viemos aqui para pedir essa ajuda, se possível, a cada um de vocês, porque a gente entende que a ciência ela faz parte do estudo dos nossos alunos. Outras escolas também estão indo, mas que hoje eu venho pedir em nome do colégio. E se ao final puderem ajudar, nós agradecemos bastante. Muito obrigada. Luana, fazer uma pergunta, por favor. Essa questão da contribuição, preciso fazer uma inscrição para fazer o pedido, solicitar, porque eu também tenho interesse, tanto em ajudar, como também pedir um apoio também para a comunidade.
Eu queria também, já que você citou na questão de brinquedos, eu queria também fazer um pedido de apoio para a creche Lagoa Seca, né? Em criança, então, em termos também de brinquedos, né? Pronto, Evandro, você pode, né? Você pode até lá no WhatsApp mesmo, mandar uma mensagem, porque assim, como a gente está fazendo essa arrecadação, a gente já está dividindo tudo que a gente está recebendo para fazer as doações, né? Nós já fizemos um ano passado e ajudamos aqui a creche, né, da Nicolau Peixoto, ano passado. E aí, assim, como nós ajudamos essa creche, nós iremos ajudar outros. Né? Então, assim, você pode só solicitar que na hora que for fazer a divisão, a gente destina. Né? E a gente vai levar os alunos também para esse momento, para eles entenderem também por que da doação. Não só doar, mas o papel deles também, né, enquanto alunos. Assim farei, viu? Desde já, parabéns pelo trabalho, viu? Pelo projeto. E vamos apoiar todos, viu? Obrigado. A ordem do dia nós temos em votação, primeiro projeto de indicação de número 1/2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo, que solicita a reforma da Praça da Igreja de São Miguel, no Riacho da Prata. Em discussão, em votação. Votação da pauta iniciada. Votação da pauta finalizada. Projeto de indicação de número 2, de autoria do vereador Carlos Alexandre, que requer construção de uma praça no Cambota. Em discussão, em votação. Votação da pauta finalizada. Projeto de indicação de número 3/2025, de autoria do vereador Votação da pauta finalizada. Ribeiro Neto. Nunca vi na minha vida. Eu pensei que era mais fácil. Eu pensei que ele sabia mais rápido que a menina. E foi aprender, né? com voto o vereador Netinho da Timóteo. Ele vai aprender, né? A favor. Com voto o vereador Evandro. A favor. Com voto o vereador Giliardi. Com voto o vereador Roberto. O vereador Flávio. Vereador Alexandre. Vereador Vilamar. Vereador Ed Carlos. A favor. Vereador Joãozinho. A favor. Vereador Franklin. A favor. Vereador Paulo Ângelo. Vereador Alexandre de Paulo. A favor. Aprovado. Projeto de indicação de número 3, de autoria do vereador Carlos Alexandre Paulo, solicita ao chefe executivo uma reforma geral na escola Miguel Abílio da Costa, no Riacho da Prata. Em discussão. Em votação. Votação da pauta iniciada. Votação da pauta finalizada. Projeto de lei de número 04/2025 sobre a obrigatoriedade de retornação à execução do hino do município de Bela Cruz, de autoria do vereador Netinho. Peço aqui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, com o de presidente Evandro. Isso, né? Aqui, ó.
Indico o vereador Neto como relator. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça Legislativa Participativa sobre o projeto de lei de autoria do vereador Francisco Walter Araújo Neto, número 4/2025, de 20 de março de 2025. O presente projeto legislativo de autoria do vereador Francisco Walter Araújo Neto tem como escopo e obrigatoriedade de entonação e execução do hino nacional do município de Bela Cruz. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta comissão para análise e emissão de parecer nos termos dispostos do artigo 55 do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 20 de março de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta comissão em conformidade com o disposto do artigo 55 do regime interno. A Comissão de Constituição, Justiça Participativa e Legislativa, após o minucioso exame de proposição em tela, manifesta-se aos seguintes termos: a redação do projeto é clara, precisa e concisa, entendendo aos requisitos de técnica legislativa conforme o disposto do artigo 55 do regime interno. O projeto em epígrafe refere-se à obrigatoriedade e enotação e execução do hino oficial do município de Bela Cruz. O hino municipal é um importante símbolo de identidade, tradição e cultura do município. Sua obrigatoriedade de execução e entonação em determinados contextos representa um reforço no fortalecimento do vínculo dos cidadãos com a cidade em que vivem, promovendo o sentimento de pertencimento e orgulho pela sua história e seus valores. A obrigatoriedade da execução do hino municipal também contribui para o fortalecimento do sentimento cívico no âmbito local. Assim como o hino nacional representa os valores nacionais, o hino municipal simboliza os valores e o compromisso com a cidade e seus cidadãos. A notação do hino nas escolas, eventos públicos, cerimônias locais pode incentivar uma participação ativa e responsável da população nos processos sociais, políticos e culturais de sua cidade. A obrigatoriedade e a entonação e execução do hino municipal em contextos proprietários é uma medida que faz e que traz benefícios significativos para o fortalecimento da identidade e da coesão social local. Ao incentivar a valorização da história, das tradições e da cultura do município, além de promover o sentimento de pertencimento e vícios e práticas, contribui para o desenvolvimento de uma comunidade mais unida e consciente de sua importância. E tais motivos, manifestamos o parecer favorável à obrigatoriedade da enotação e execução do hino municipal, considerando que esta medida representa um importante instrumento de promoção dos valores cívicos e culturais no âmbito local. Bela Cruz, 28 de março de 2025. Como vota o membro da comissão Franklin Mendes? A favor. Eu, como relator, voto a favor. E como é que vota o presidente da comissão? A favor. Aprovado na comissão, em discussão, em votação. É muito importante. Votação da pauta inicial. Só um momento. Oi, pronto, melhorou. É muito importante aqui o projeto de lei, né, a questão de respeitar, porque hoje a gente não tem, como antes, né, a gente tinha o respeito na hora da disciplina. Nem tem mais disciplina, eu acho, para não perder o tempo pedagógico, né, que eu acho isso assim uma loucura, porque é uma forma até de ter o que hoje também é muito gritante, a falta mesmo de disciplina, né, nas escolas. A disciplina era para ajudar isso. A disciplinar, ajudar, explicar, enfim, faz falta, realmente é importante. Inclusive, eu acho até que teve um projeto de indicação, foi de indicação do Alexandre uma vez, não sobre isso, teve já, não sei, indicação, foi? Ou era um projeto de lei, eu não lembro. Que houve, né, uma vez sobre isso. Aí é muito importante a gente colocar como lei e que realmente seja feito nas escolas. Quem a gente faz as leis aqui, nós que somos os parlamentares, legislativos, a Casa do Povo, mas muitas são feitas
E a gente faz as leis, mas elas devem ser cumpridas. A gente não tem que ir lá para cumprir, não é? Chegar lá e cumprir. Aí o que está faltando é que seja cumprida mesmo. Não é só por fazer, para colocar na internet, o vereador fez isso. Não, ele fez, mas tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. E quem vai fazer que seja cumprida é as pessoas mesmo, porque tem a lei, tem que procurar. Tem que procurar para que elas sejam feitas. Então, é interessante que seja feita mesmo, isso daí. É muito importante. Só para contribuir também, no caso, o projeto era de lei também, que é para tocar o hino nacional também e o municipal. Inclusive, foi até comunicado lá para a secretaria. Mas a gente, não, às vezes, tem a ideia, faz a lei, a Câmara aprova, o prefeito sanciona e, às vezes, a escola não põe em prática. Como também uma lei de minha autoria, que foi lei, não é projeto, é lei, que as escolas públicas e particulares teriam que ajudar a identificar as crianças com diabetes. Na época eu até falei do número crescente de crianças com diabetes, e seria apenas 10 perguntas aos pais, se a criança está bebendo muita água, se a criança está muitas vezes no banheiro, enfim. Aí encaminhei também para a Secretaria de Educação, que é um ato tão simples, mas também não é cumprido. Como também teve a lei dos primeiros socorros, né, que foi também lei nossa, e é lei, o prefeito sancionou, que também até hoje não foi oferecido esse curso, tanto nas escolas públicas e particulares do município, porque Deus defende se a criança engasgar ou qualquer outro tipo de acidente, está aqui uma diretora que eu tenho certeza que ela vai se apavorar. A primeira coisa que ela vai fazer é querer correr, levar para o hospital, sendo que poderia ali iniciar os primeiros socorros e um kit de primeiro socorro para cada escola. Então, a Câmara faz, nós pensamos, fazemos. Agora temos que realmente que seja feito. E é importante essa questão da disciplina, a questão, até o Gilberto dizia, no nosso tempo tinha horário de sair, tinha horário era tudo bem disciplinado. Aqui quem estudou na Marieta sabe que a Lusa, como era que a Lusa fazia a disciplina dela. Então é importante que volte. Parabéns, vereador. Em votação. Votação da pauta finalizada. Projeto de lei de número 05/2025, que institui a Semana da Conscientização do Cidadão de Down e do município de Bela Cruz. Peço o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. O presidente Evandro. Indico o vereador Neto como relator. Comissão de Constituição, Justiça e Legislativa Participativa do Projeto de Lei 05/2025. Autor José Flávio Jovino Sobrinho. O presente projeto legislativo, de autoria do vereador José Flávio Jovino Sobrinho, tem como escopo instituir a Semana de Conscientização sobre o Síndrome de Down no município de Bela Cruz. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislativa Participativa para análise e emissão de parecer nos termos do disposto no artigo 55 do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 20 de março de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta comissão em conformidade com o disposto no artigo 55 do regime interno. A Comissão de Constituição, após minucioso exame de proposição em tela, manifesta-se aos seguintes termos. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, entendendo aos requisitos de técnica legislativa conforme disposto do artigo 55 do regime interno. O projeto em epígrafe refere-se a instituir a Semana de Conscientização sobre o Síndrome de Down no município de Bela Cruz, a realizar anualmente no dia 17 a 21 do mês de março. A síndrome de Down, condição genética que resulta na presença de uma cópia extra do cromossomo 21, é um transtorno que afeta aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos, sendo uma das causas mais comuns de deficiência intelectual.
apesar dos avanços nas áreas da educação, saúde e inclusão social, a população com síndrome de Down ainda enfrenta grandes desafios relacionados ao preconceito, à discriminação e à falta de acessibilidade em diversas esferas na sociedade. Neste contexto, a proposta de instituir uma semana de conscientização da síndrome de Down se configura como uma medida de extrema relevância para promover a educação, a acessibilidade e a inclusão dessa parcela da população, Vai cortar mesmo. além de combater estigmas e fomentar a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A instituição da Semana de Conscientização de Síndrome de Down é uma ação fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva, respeitosa e igualitária. Com a promoção de atividades educativas e informativas, é possível combater os preconceitos, valorizar as capacidades das pessoas com síndrome de Down e, principalmente, reforçar o compromisso com os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas. Por essas razões, é recomendável que a proposta de instituição da Semana de Conscientização de Síndrome de Down seja aprovada e implementada de forma ampla, com o apoio das instituições públicas e privadas, de forma a garantir a atividade dessa importante iniciativa. Bela Cruz, 28 de março de 2025. Como vota o membro vereador Franklin? Não, é o Flávio Jovim aqui. É para ser o Franklin aqui. A favor. E eu, como relator, a favor. E como vota o presidente da comissão? A favor. Em discussão. Em votação. Votação da pauta iniciada. Votação da pauta finalizada. Nós temos aqui o projeto de lei de número 1/2025, de autoria do vereador Franklin, mas as comissões ainda estão analisando o parecer. Agora, quem pediu vistas foi eu, presidente. Eu que apresento o dia que eu vou votar. E eu falo, não é nem para o presidente da Câmara, não, o presidente da comissão. Não faz nenhum sentido ficar enrolando todo esse tempo, não. Então, eu já aguardei na semana passada, já podendo ter lido semana passada, vereador, eu vou apresentar o meu voto. Vereador, só para não perder aqui o controle da presidência, certo. Eu estou fazendo, mas tudo bem, estou lhe dando o seu direito de você falar com o presidente da comissão. Eu peço desculpa, presidente, não ter me referido diretamente a você, mas é porque o regimento, inclusive, é claro que quem pediu vistas foi eu. Então, quando eu vou apresentar o meu voto, quem vai dizer sou eu. Inclusive, eu tenho um prazo de 15 dias para apresentar após o pedido de vistas. E já ultrapassou esse prazo, porque eu pedi já tem uns 21 dias e eu já teria apresentado na semana passada. Eu acho que eu tenho aqui, meu parecer já está feito, já está protocolado, eu vou fazer e cada um julga conforme a sua consciência. Se vocês acham que o meu projeto é inconstitucional, julguem inconstitucional. Agora eu vou fazer a defesa que ele é correto. De fato. E também o relator também apresentou o seu parecer, que é o relator Neto, né? Acredito que a gente possa já colocar em discussão, né, pela comissão. Eu não tenho ele aqui, ó. Não estou com ele aqui, não. Oi. Pois, só para sedimentar, os votos, inclusive, do relator pode ser alterado. Não é algo sedimentado, não. Podem seguir a divergência, caso tenham interesse. Mas eu vou ler aqui. Trata-se de projeto legislativo que visa emendar a lei número 01, de 14 de dezembro de 2021, que tem como fito suprimir trechos da lei que institui a taxa de licença para veiculação de publicidade. O projeto em baila foi apresentado à mesa diretora aos dias 7 de março de 2025 e prontamente encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da mesma nomeou aos 14 dias de março do corrente ano o vereador Francisco Walter Araújo Neto para a relatoria do supramencionado. Em ato contínuo, o vereador apresentou
seu voto no sentido de considerar o projeto de lei em análise inconstitucional. É o relatório. Voto. O projeto de lei apresenta como justificativa para sua proposição a necessidade de fortalecer o comércio da cidade, propondo a revogação da taxa de veiculação de propaganda, fazendo uso de uma atividade típica do Legislativo. Para isso, qual seja, legislar. De plano, para que entendamos com mais profundidade a matéria, é necessário que esclareçamos qual a natureza jurídica das taxas. Vejamos. Artigo 77 do Código Tributário Brasileiro. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter como base o cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Apresentados os conceitos, o Código passa a disciplinar quem é responsável por instituir. Vejamos. Artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aqueles que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados e as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, compete a cada uma dessas pessoas de direito público. É salutar ressaltar que o legislador reservou no bojo da Constituição competências privativas para cada ente federativo, bem como algumas escolhas para que determinadas matérias sejam de competência comum, como no caso do tributo em tela, qual seja as taxas. As matérias de competência comum devem ser tratadas por lei ordinária. Vejamos, definição segundo o Congresso. Termo de lei ordinária. Norma jurídica que trata de qualquer matéria pertinente à competência legiferante do ente federativo, que a edita, desde que não reservada a outra espécie. É apreciada por processo ordinário e depende para ser aprovada de maioria simples de voto. Ressalta-se que esse entendimento é lastreado no artigo 61 da Carta Magna, de 1988. Dito isso, a taxa é uma espécie de tributo de competência comum de todos os entes, cuja criação se dará por meio de lei ordinária. Feito o cotejo inicial, passa-se a análise do voto. Vejamos, aqui foi como o vereador votou, o vereador Neto. A taxa de veiculação de publicidade foi instituída por meio de uma lei complementar, de acordo com os princípios jurídicos. Uma lei complementar só pode ser revogada ou alterada por lei complementar, e não por uma lei ordinária. Esses foram os motivos que levaram a considerar a taxa inconstitucional. A divergência. Agora, é pacificado nos tribunais superiores que leis complementares que versem sobre matérias que poderiam ser tratadas em lei ordinária, que é o caso em tela, são passíveis de revogação por lei ordinária. Vejamos, aqui eu vou apresentar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embargos de divergência. Em agravo regimental, em recurso extraordinário, o acordo recorrido destou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ponto 3, revogação. Ponto 4. A inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. A lei complementar 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, que é como se trata o caso em tela, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. Veja-se ainda recentíssimo precedente nesse sentido, mais um precedente do Supremo Tribunal Federal. Vou ler apenas o grifo, porque o voto é um pouco extenso. A votação e aprovação de lei complementar em contexto a exigir apenas o rito de lei ordinária não configura vício formal. Portanto, é satisfeito e suplantado o requisito da maioria simples. A lei complementar inexigível deve ser tratada como lei ordinária, como o caso em tela. Ora, o precedente do Supremo Tribunal é claro. Quando se trata de leis complementares que tratarem exclusivamente de matérias reservadas a esse fim, elas não podem ser alteradas por lei ordinária. Aqui o Supremo vai dizer exatamente isso. Quando forem leis que são de competência de lei complementar, elas realmente não podem ser revogadas por lei ordinária. Do outro giro, o caso em análise trata de matéria diversa,
que também há muita claridade no entendimento do Supremo Tribunal Federal. A doutrina majoritária também se alinha a essa tese. Segundo a lição de Sacha Calmon, que é um jurista, não é caso de inconstitucionalidade, mas de perda de status, pois a lei complementar que disciplina matéria de legislação ordinária terá a validade de lei simples, ordinária, em razão do fenômeno da adaptação, qual seja, o sistema adapta a presente lei à função que lhe determinou o ordenamento em razão da matéria. Vejamos, aqui é uma citação direta do autor. No entanto, nossa Suprema Corte já pacificou o entendimento de que uma lei ordinária tem a força jurídica suficiente a revogar uma lei complementar quando a matéria desta lei for matéria de lei ordinária. Ou seja, estaremos diante de uma lei formalmente complementar, mas materialmente ordinária, podendo, por isso, ser revogada por lei ordinária. Ou até mesmo por uma mera medida provisória. Ação declaratória de inconstitucionalidade número 01 do Distrito Federal, como aconteceu em relação às leis complementares número 7 de 1970 e 70 de 1991, que foram respectivamente revogadas por medidas provisórias, que nem leis são. É certo que a matéria reservada à lei complementar não pode ser disciplinada por lei ordinária, sob pena de inconstitucionalidade, já que estaríamos diante de inédita situação onde uma minoria alteraria a decisão da maioria. Entretanto, considera-se como válida a lei complementar que trata de matéria ordinária, visto que, nesse caso, tem apenas a aparência de lei complementar, ou seja, é substancialmente ordinária, podendo, até se for o caso, ser alterada ou revogada por legislação ordinária superveniente. Dito isso, o voto apresentado pelo vereador Neto está eivado de profundos erros de natureza conceitual e jurídica, sendo, portanto, insanáveis, e agarrando-se em conceitos já superados que induzem ao erro. Em face ao exposto, do ponto de vista da constitucionalidade de caráter material e subjetivo, voto pela aptidão e apreciação do plenário municipal de Bela Cruz, do plenário da Câmara Municipal de Bela Cruz, do projeto de lei 01/2025. De minha autoria, é como voto. Membro Francisco Franco Ferreira Mendes, membro da Comissão de Constituição e Justiça. E no dia da apresentação, o vereador Neto apresentou o seu parecer, e eu pergunto se é necessário apresentar novamente, ler novamente. Não, ainda não, por favor. Não, presidente, se é preciso ler novamente o parecer do vereador Neto. Não, ele já apresentou, né? Mas assim, Pronto. pode alterar o voto dele, caso ele entenda que... Pronto. Então, assim, de acordo com o parecer do vereador Neto, onde ele citou claramente que uma lei complementar, que esse projeto que está sendo citado, é uma lei complementar, se não me engano, do dia 14 de dezembro de 2021, que foi votado nesta casa, aprovada, e que a lei complementar ela só pode ser alterada por outra lei complementar. Nesse questionamento, o vereador Frank já cita que deva ser por uma lei ordinária, certo? Mas eu andei buscando, pesquisando, em municípios vizinhos, como o município de Marco, existe a lei complementar, que fala em tributos, é uma lei complementar número 004, do dia de 23 de dezembro de 2009. E aí também cita que dispõe sobre o Código Tributário do município do Marco e de outras providências, lei complementar. Lei complementar municipal número 45, de 5 de março de 2024, altera o artigo 270, inciso 1, e o artigo 180, inciso 1, da Lei Complementar Município número 004, de 2023, do dia 23 de dezembro de 2009. Então, ou seja, lá também é uma lei complementar que foi alterada por outra lei complementar. Pouco mais. Município de Cruz, também fiz uma busca, que o tributo também é por uma lei complementar. Lei complementar número 812, de 10 de novembro de 2023. Altera a lei complementar número 730/2021, Código Tributário Municipal. Também lei complementar. São municípios aqui em redor do nosso município também, Marco e Cruz. Busquei um município, que é Sobral, também lei complementar número 39,
número 39, de 23 de dezembro de 2013, institui o novo Código Tributário do município de Sobral e das outras providências. Lei complementar. Lei complementar número 61, de 27 de dezembro de 2018. Altera a Lei complementar número 39, de 23 de dezembro de 2003. Ou seja, esses 3 municípios que aqui citei, todos eles, quando se trata de tributos, existe uma lei complementar. E que, para alterá-las, foi feita através de uma lei complementar. Certo? E, referente ao parecer do nosso companheiro aqui, vereador Neto, ele cita esse fator que nós temos que buscar alteração, no caso que foi citado, em revogar artigos e leis por lei complementar. É isso que foi o nosso entendimento, o entendimento do vereador Neto. Citar um pouco mais, que ele também cita que... Só um minutinho. No artigo 14 da Constituição, também reforça que toda renúncia de receita deve ser acompanhada de um estudo de impacto financeiro e de medidas compensatórias. Aqui não foi feito, não foi dado tempo a isso. Então, eu acredito que o parecer do vereador Neto está muito forte nesse sentido, no que ele apresentou. As provas aqui mostram claramente, né, que todos os municípios vizinhos é por lei complementar, os municípios citados são lei complementar, e que a alteração é por lei complementar. É só para reforçar, presidente, que o que está sendo colocado aqui em questão não é se foi aprovado como lei complementar ou não. Isso é pacificado. O que está sendo colocado em questão é que taxas, segundo a Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal, são tratadas como matéria de lei ordinária. Então, a situação é a seguinte: uma lei ordinária superveniente pode alterar uma lei complementar que trata de matéria reservada à lei ordinária. Quem diz isso é o Supremo Tribunal, é a Constituição Federal. Eu entendo que, politicamente, a lei pode ser reprovada. Agora, que a minha lei se trata de estar eivada de inconstitucionalidade é um erro. A minha lei não é inconstitucional. Agora, se ela vai ser aprovada ou não pelo plenário, é outra situação. O que está acontecendo é que o vereador Neto tem um posicionamento que a minha lei é inconstitucional, e aí eu tenho um posicionamento que ela não é, e agora o senhor vai decidir. Se essa lei que eu apresentei, ela vai ser levada ao plenário para ser discutida politicamente, ou então se ela está completamente eivada de inconstitucionalidade. Mas, obviamente, também há, eventualmente, a possível questionamento da decisão judicial, caso seja necessário. Pronto. Só um minuto. O meu voto não foi favorável ao projeto de lei do funk, mas eu estou aqui não para prejudicar nenhum comerciante da Bela Cruz, até porque o meu compromisso não foi esse. E assim, a gente era para ter se reunido. A comissão era para ter se reunido para estar hoje votando aqui. Não, eu sou a favor de coisas boas para o município. Eu sou comerciante, meu pai é comerciante, meu avô é comerciante, jamais ia votar numa coisa que não seria bom para o município, principalmente para a classe de comerciante. Mas eu permaneço com o meu voto, porque a gente não se reuniu, não discutiu, não fez nada. Se quiser reunir, ver o bom e ter o bom senso do que é o certo, eu votarei. A minha resposta aqui fiz juntamente com a procuradoria dessa casa, e vou permanecer, e estou aqui para ajudar, não para fazer um mal a ninguém. Agora sim, se quiser se reunir, a gente se reúne, a gente se debate, a gente faz, mas só assim eu permaneço no meu voto. Ainda discussão ainda, deixar bem claro, né? Deixar bem claro que nós não estamos discutindo o projeto em si, né? Na questão que essa taxa de veiculação de propaganda, nós não estamos discutindo isso. A nossa discussão aqui nas comissões na verdade, a questão de constitucionalidade, né? Se está constitucional ou não. Deixar isso bem claro, certo? Não estamos citando aqui a questão de ofender ou não ofender o comerciante.
A nossa obrigação aqui, nesse momento, como comissão, é ver a questão de Constituição, o que o vereador Neto apresentou como inconstitucional o projeto apresentado pelo vereador Frank. Ok? Eu vou um pouco mais além. Nessa citação que eu citei, é uma discussão se é lei complementar ou não complementar. Na verdade, analisei bem os dois pareceres. Por sinal, o seu parecer também foi até convincente. Também há essa intervenção nessa discussão onde o STF cita, onde na outra discussão você citou que dá um entendimento já que o vereador pode, né, trazer despesas para o executivo, mas aqui, no fato, não vem ao caso, não é isso? Eu até pedi aqui o projeto, por isso que eu estou enrolando um pouco. Vereador Evandro. Mas aí eu queria citar que, pelo fato de os dois pareceres terem convincente, mas um fator que me levou mais ainda foi, eu peço perdão ao vereador Frank, mas eu encontrei falhas no seu projeto, certo? Eu, por sinal, queria citá-las. Quando você cita a linha C do artigo 4, certo? A linha C do artigo 4. Ficam revogadas a linha C do artigo 4, é isso? No artigo 4 existe duas alíneas, a linha no inciso 1C, a linha no inciso 2C. Você não cita qual é das duas alíneas, e nem se são as duas alíneas, você cita a linha C. Eu entendi que deva ser a do inciso 2, mas ficou faltando aquela citação. Se você observar com carinho a lei complementar, sim, ficam revogados a linha C do artigo 4. No artigo 4 do projeto complementar 2021, existe a linha C no inciso 1, a linha C no inciso 2. Viu? Existe, dessa forma. Também, você citou e fica revogado o artigo 112 e 113 da lei complementar. O artigo 111 e o artigo 112, desculpe, 131 e 132, ele é o fator gerador da taxa em incidência, certo? Existe esse fator que estamos discutindo, que vejo como louvável. Contudo, o artigo 133 ao 139 também cita essa taxa como fator de cálculo. E aí o amigo deixou esses artigos ainda no projeto. E eu fico perguntando por que foi deixado, se nós estamos falando de uma revogação que seja de uma forma completa. O artigo 131, 132 fala do do fator gerador da taxa em incidência. É claro que ele está sendo retirado. Contudo, não é só o artigo 131 e 132 que cita esse fator da taxa. 133 a 139 fala também da questão de taxas, onde eu até trouxe aqui. Presidente, mas aí eu não posso tirar todas as taxas do município de uma vez, né? Mas é porque elas estão citando a taxa. Mas esses artigos eles disciplinam todas as taxas do município. Pronto, mas aí esses eu artigos ser vão muito continuar. responsável de tirar todas as taxas do município de uma única vez, né? Você mesmo apresentou sobre o parecer da Constituição. É por isso que era necessário o cálculo, é feito um estudo. E aí você cita esses artigos que ficam ainda no projeto sem serventia nenhuma a mais. O 133... Lei morta, presidente. É lei morta. Fim. Sim, mas não tem utilidade, você acabou de dizer. Não tem utilidade. Depois pode haver leis supervenientes que também... É isso que eu entendi. Então, assim, a linha C ficou, né, nessa confusão, onde tem a linha A, a linha C do artigo 4º. São dois incisos. Existe duas a linha C. Não está no plural a sua citação, está no singular. Deve ser só uma. Qual das duas? Né? Fica aquela incógnita. E esses demais artigos devem também ser retirados, já porque se está tirando o fator inciso, lá no caso do fator gerador, em incidência, está sendo retirado, os demais não há necessidade. Então, é por isso que eu peço ao vereador Neto que coloque no nosso relatório, nosso parecer, o parecer dele em votação. Apresentei um voto, o Neto apresentou outro. Agora você diz, eu acompanho o vereador Neto, eu acompanho o vereador Frank no voto. Pronto. Então, pergunto ao presidente da comissão, Evandro, quem ele vota. Voto no parecer apresentado pelo vereador Neto. Então, a comissão
voto contra a lei que revoga a pedido do vereador Frank. Então, como foi, não passou na comissão, o projeto já se sai de pauta. Encerrado a discussão e encerrado o projeto, né? Não foi à frente. Então, não há mais nada a ser votado. Eu gostaria aqui de fazer algumas considerações referente ao pronunciamento do vereador Frank, quando ele discutiu na tribuna, e é louvável, quando se fala da nossa castanha, do nosso desenvolvimento da castanha do nosso município. Eu tenho uma maneira que até peço desculpa aos proprietários, aos ouvintes no momento, a maneira que eu me coloco. É muito difícil, vereador Frank, e eu vi que todos foram a favor, como eu também sou a favor do desenvolvimento do homem do campo, da castanha, da produção do cajueiro, mas eu vejo uma coisa muito difícil para a gente chegar, viu, Evandro? Quando falou muito bem aqui na palavra, na parte que ele pediu, o vereador Alexandre de Paulo. Bela Cruz, nós temos aí uns 40% ocupada por proprietários, particular no caso seu Jonas, homens do Marcos, e tal. Nós temos acho que de 40% a mais ocupado pelos proprietários de outras cidades. E eu costumo dizer, doutor Miguel, a quem eu quero registrar a presença, obrigado, que a Bela Cruz ela é um sanduíche. Ela se tornou, no passar do tempo, um sanduíche. Desenvolveu demais Cruz, desenvolveu demais Marco, como Jijoca, Itarema, Cacaraú e tantas outras, e a nossa Bela Cruz nós patinamos. E com essa patinação que a gente teve no decorrer de 30 anos no passado, nós perdemos essa credibilidade de nós ter os impostos cobrados aqui, de nós ter desenvolvido, porque quando se fala de empreendimento, nós precisamos também de comerciantes local, de proprietários local, aí sim, aí a administração tem que chegar. Então, muito bem falou o Flávio Jovino, que essa discussão já vem há 16 anos. Então, eu queria só dizer que isso é louvável, mas nós sofremos muito. Eu que sou vizinho ali das Lagoinhas, que faz fronteira com Camusim, fronteiras com Jijoca e Cruz, eu sei o quanto aqueles proprietários se desenvolveram, mas eu fiquei assim feliz e ao mesmo tempo estranho. Eu vejo o Denis Cunha, que é um dos maiores produtores de castanha daquela região. Ele estava aqui no dia que estava recebendo título de terra, perdão. E poucas pessoas sabem que ele é de Bela Cruz, como o Zé Carlos, irmão dele, ali o São José 4, você conhece, todos conhecem. Então as pessoas, elas digamos assim, elas se deslocam mais para o município de Jijoca e município de Cruz. E aí fica uma coisa que eu acho que nós tínhamos que ter um debate local. Acho que nós tínhamos que ter um debate local, tirar assim, momentos para a gente discutir com uma audiência pública nos interior, viu, presidente, vereador Alexandre e vereador Neto da Imóvel, que também se colocou muito bem quando se fala do comerciante. Então, essas coisas é que deixa a gente sempre travado. A gente apresenta aqui na tribuna, mas não chega os fatos finais. Então, mas quero aqui deixar todo o meu apoio ao seu pronunciamento. E quero aqui parabenizar o vereador Flávio, quando o vereador Flávio foi uma semana de conscientização, né? Não foi de parabenizar. E aí a gente vê o quanto fluiu essas crianças que têm esses sintomas. Até você curtiu, você viu aqui que eu postei daquele menino cajueirinho, né? Não é assim, né, Franco? Você também? É assim, você vê que esse serviço feito pelo município de Bela Cruz, ele tem mostrado resultado, como o Evandro citou. Então, é isso. Eu queria também aqui parabenizar a Luana, que é a nossa diretora da instituição Imaculada de Conceição, que ela explanou aqui o serviço, o projeto. E aí fica aqui os vereadores aqui para dar o sinal verde para ela, enquanto se fala do 1007, né, que é um projeto, e já sexta-feira veio também uma pessoa aqui, a gente sabe que é um projeto que se estende, e quero lhe parabenizar pela arrecadação que vocês fazem lá pela instituição e quer distribuir. E aí eu faço, viu, Alexandre, como dizia um deputado, me bote também na lista de doação a creche do Cajueirinho, que por sinal está
em fase final. Eu até postei um videozinho aí outro dia, mais num grupo, não sei se vocês acompanharam. E tá muito linda a nossa creche. Momentos, fase final mesmo, acho que coisas muito poucas. Só o problema da Enel, para ligar lá a energia, que tem que ser trifase, e montar os ar-condicionados para ficar capaz de funcionar com todo vapor. Então, minhas palavras, quero aqui encerrar a presente sessão e desejando um final de semana de muita paz, de muita felicidade para todos, e que o nosso inverno aí, né, aliás, quis passar um dia assim, sem chover, mas voltou ontem com tudo, e que as pessoas, o açude do cajueiro em sangue, né? Então, para poder nós comemorar um dia lá naquela sangria. E o meu bom dia a todos e um bom final de semana.